glória a Jesus, o irmão Ângelo, amém? Glória a Jesus, ele inicia a campanha, glória a Jesus, de libertação hoje, glória a Jesus, o servo do Senhor se faz presente, glória a Jesus, com o tema, João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia, amém? Glória a Jesus, é uma poderosa campanha, amém, irmãos? Glória a Jesus. Sábado é culto com o círculo de oração e a Fundação Reviver, glória a Jesus, as filhas de Sião, amém? Glória a Jesus, a preletora, glória a Jesus, Nelly, ali da sede, amém? Glória a Jesus, ela vai iniciar uma campanha, glória a Jesus, com o tema, o sangue de Jesus tem poder. E domingo, irmãos, glória a Jesus glória a Jesus iniciou uma campanha também, o diácono Oclair, ali da sede, amém? Glória a Jesus, ele não colocou o título aqui, glória a Jesus, mas eu creio, glória a Jesus, que nesse domingo ele vai já colocar, amém? E todos os dias tem culto, glória a Jesus, a oração das 9 às 10 pela manhã, amém? Glória a Jesus. E sábado, irmãos, glória a Jesus, tem culto da meia-noite às 3. Glória a Jesus, irmãos, que glória a Jesus quer receber poder do Senhor Jesus, dons do Espírito Santo, revestimento, vem, irmãos. Glória a Jesus. E 15/11, terça-feira, pastor Josué, glória a Jesus, vai iniciar uma campanha, glória a Jesus, dia 18/11, a sexta, glória a Jesus, sexta-feira, glória a Jesus, irmão Paulo, glória a Jesus, da sede, glória a Jesus. E dia 20/11, glória a Jesus, domingo, glória a Jesus, o pastor Anderson, amém? Glória a Jesus, quem entendeu diz amém. Amém. Glória a Jesus. Irmãos, vamos já fazer uma minuto de oração, passar para o servo do Senhor, amém? Oramos ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, Jesus querido, Jesus amado, Deus, eu sei que o Senhor é grande, ó Pai. Ó Espírito Santo, Deus de glória, Papai amado, vai abençoando, Senhor amado, a cada vida. Meu Deus, eu sei que o Senhor é poder. Papai amado, eu sei que o Senhor é digno, Deus. Pai, vai abençoando, Deus, usando o teu servo grandemente, Pai, na tua palavra. Meu Deus, eu sei que o Senhor é poder. Papai amado, eu sei que o Senhor é digno, meu Deus. Oh Espírito Santo da verdade, vai, Papai, usando o teu servo, Pai, grandemente, meu Deus, na tua poderosa palavra. Que o Senhor venha falar com vidas nessa noite. Que o Senhor venha abençoar, oh Pai amado, a cada irmã, Papai, segundo a tua vontade, meu Deus. Confirma, meu Deus, a tua vitória, em nome de Jesus. Vamos receber o servo de Deus com palmas bem forte e bem alegre para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Sobre a igreja que é a paz de Jesus Cristo, amém? Amém, Jesus. Vamos abrir a palavra do Senhor, Evangelho de João, capítulo 8:32, que é o tema da campanha. Você que trouxe a palavra de Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Serão 3 sexta-feira agora. Mas eu sei que se você abrir o teu entendimento, se você... A unção que você respeita é a unção que você recebe. Aleluia. Simplesmente assim. A unção que você respeita é a unção que você vai receber. A partir do momento que você tiver com o teu coração sem nenhuma resistência, sem nenhum impedimento, que as vias do seu coração estiver desobstruída, que você aceitar, você está aceitando algo de Deus, você não está aceitando algo do homem. O homem não tem nada para dar para nós. Eu não tenho nada, mas o Senhor tem. Aleluia. Então venha com o teu coração aberto. Amém? Que Deus vai fazer maravilhas se você simplesmente abrir o coração. Se você respeitar a unção você vai receber. Se eu respeitar a unção que está sobre a vida do Davi, tudo aquilo que foi de bênção vai transferir para mim. Bem sem impedimento. Mas se eu tiver um entreveiro com ele, se eu não gostar muito dele, tiver resistência, ele acho ele meio chatinho assim, não vou com a cara dele, pronto, barrou aqui, já não recebo mais nada. Então, nós temos que aprender a respeitar a unção. Amém? Vamos fazer um minuto de oração antes de ler a palavra do Senhor? Senhor Deus, em nome de Jesus, quero te agradecer, Senhor Deus, por este tempo, por este momento, Senhor Deus. Pai Santo, eu apresento cada consciência, Senhor Deus, desse povo, Senhor, tua santa presença, Senhor Deus. Pai Santo, expande a consciência da sua igreja, Senhor Deus. Nos
começar a ver oculto escondido, aquilo que nós não sabemos, entendemos, ó Pai, aquilo que em nós é trevoso, Senhor Deus. Pai Santo, ilumina com a tua santa luz, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus. Pai Santo, eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, que teu Santo Espírito seja poderoso e glorioso neste momento. Toma a frente desse trabalho em nome de Jesus Cristo. Amém. Palavra de Deus, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, está escrito assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pode sentar, igreja. Conhecereis a verdade. Eu preciso conhecer uma verdade. Em primeiro lugar, qual é a verdade que eu tenho que conhecer em primeiro lugar? A minha própria verdade. Quando eu conheço a minha própria verdade, a verdade de Deus vai me libertar. Mas eu preciso conhecer a realidade do meu próprio eu. Eu preciso conhecer a realidade dos meus pensamentos. Eu preciso conhecer a realidade dos meus sentimentos. Eu preciso conhecer a realidade dos meus desejos. Eu preciso conhecer a realidade das minhas vontades. Tudo aquilo que está em mim, quer seja nas áreas da mente ou do subconsciente, tem que ser revelado para mim. Quando eu vejo, eu sei como tratar aquilo. Qual que é o nosso problema? O problema da igreja. A maior dificuldade de nós entendermos a vontade de Deus. Entender o que Deus quer para a minha vida. Qual que é o projeto de Deus? Qual é a programação espiritual que Deus tem para mim caminhar nessa terra? Parece que é tudo tão escuro. Parece que o meu radar espiritual não aponta para lugar nenhum. Não sei o que fazer, não sei para onde eu vou. Estou até pensando em mudar de igreja. Essa igreja não está boa. Não consigo ter um norte, não consigo ter uma direção. Não tenho uma direção espiritual, não tenho uma direção emocional, não tenho uma direção financeira, não tenho direção de serviço espiritual. Eu fico como um errante dos meus caminhos. Vou para cá, bato cabeça. Vou para lá, bato mais ainda. Tento aqui, não deu certo. Vou para lá e quebrei a cara. Parece que só veio batendo cabeça. Porque isso acontece porque a nossa consciência não consegue pegar a iluminação da consciência de Deus. Deus, ele tem uma consciência própria dele. Eu tenho a minha consciência. Eu tenho que entender como opera a minha consciência e eu tenho que entender como opera a consciência de Deus. Porque as duas consciências têm que entrar em unificação. A minha consciência humana tem que ser unida com a consciência divina. Assim que ela é unida com a consciência divina, todo o conhecimento divino é canalizado para mim. Eu paro de ficar errante. Eu começo a entender o que Deus quer da minha vida. O que Deus quer para a minha família? O que Deus quer para o meu ministério? O que Deus quer para a minha vida nessa terra? Eu começo a entender as obras de Deus que Ele quer que eu me ocupe nelas. Deus tem obra para nós nos ocuparmos na obra de Deus. Mas pela minha falta de conhecimento, pela minha falta da iluminação da consciência de Deus, eu fico obscuro. Eu fico cego. A deriva, como um barquinho a deriva no mar, sem direção. Nesses 3 sexta-feiras nós vamos trabalhar seriamente isso. E se você receber aquilo que é de Deus para você, você vai ter a tua consciência alargada. Ela vai ser expandida. Quando ela for expandida, ela vai entrar numa condição que ela possa receber conhecimento de Deus para a tua vida. Mas para que isso aconteça, você tem que somente aceitar com o coração sincero. Você pode até não ir com a minha cara, mas comigo, mas aquilo que é de Deus, entenda que é para a tua vida. Vamos entender como que funciona a consciência humana. A nossa consciência humana, bem simples assim, ela é muito limitada. Ela é muito limitada. E ela é uma consciência muito hostil. Ela é limitada, ela é hostil e ela só opera em 4 circunstâncias primárias: certo, errado ou mal. É o mínimo de direção que nós temos. Se nós chegar para um irmão e falar assim: irmão, beber não pode, irmão. O irmão fala assim: por que não pode beber? Porque é errado. Mas por que não pode beber? Porque é mal. Parece que eu não consigo avançar além disso. Parece que eu cheguei ali e paralisou. Irmão, você tem que buscar Deus. Por quê? Porque
bom. É bom buscar Deus. Mas por que tem que buscar Deus? Ah, porque é o certo para a tua vida. Eu fico nessa margem totalmente limitada. Eu não consigo sair dali. E nós, como cristãos, não conseguimos dar aquele pouquinho a mais para a pessoa que possa iluminar a consciência dela. Então nós temos que sair desse campo limitado. Falar, Deus, expande minha consciência. Quebra as muralhas da minha consciência para que eu venha a entender aquilo que é para a minha vida. Então nossa consciência, ela é hostil, ela é limitada e ela opera nessas 4 leis principais. Certo, errado, bom e mal. Ficou nisso daí. Né? Nós somos tão hostis e nós somos tão deformados nas nossas emoções que eu pego uma deficiência emocional minha e apresento para o público como se fosse uma verdade. Eu pego uma deficiência emocional minha e apresento como se fosse uma virtude. E acho que está bom. Quantos de nós já viu aquele ditado bem assim? Eu dou um boi para não entrar numa briga, mas eu dou uma boiada para não sair dela. Quantos de nós já presenciamos esse ditado? Aí eu pego algo negativo, apresento como se fosse uma virtude, de tão deformado que eu sou. E tanto como minha consciência é deformada. E isso é péssimo para a vida do cristão. Para quem está no mundo, enfim, cada um vive sua vida, mas nós como cristãos temos que verdadeiramente ser transformados. Nós não podemos apresentar uma negatividade, pegar algo ruim e falar, isso é virtuoso. Apresenta como se fosse virtuoso. Não pode. Nós temos que ser transformados. Já entendemos como que funciona a consciência humana. Agora nós vamos entender como funciona a consciência de Deus. A consciência de Deus, em primeiro lugar, ela é limitada. Né? A nossa é limitada, a Deus é ilimitada. A consciência de Deus, ela não opera por leis. Se ela operasse por leis, ela seria limitada. A consciência de Deus opera por características. Nós vamos aprender sobre 2 características principais pela qual Deus revela a sua consciência. Quais são as 2 características? Primeira característica, iluminação. Deus ilumina a minha consciência. Deus ilumina a minha mente. Segunda característica, julgamento. Sempre com uma ação de iluminação associado, acoplado, vem uma ação de julgamento. Então eu tenho que ter a predisposição. Senhor, ilumina a minha consciência, traga a sua luz, transporte uma centelha divina do seu conhecimento para o meu conhecimento e vem junto um julgamento. Eu tenho que aceitar tanto a luz quanto o julgamento. Se eu aceitar a luz, eu aceito o julgamento. Se eu negar a luz, eu nego o julgamento. E a consciência de Deus opera nessas 2 primeiras características. Vamos abrir a palavra do Senhor bem rapidinho, quem trouxe aí. Pode abrir Evangelho de Lucas, capítulo 15, 11, bem rapidinho. É uma parábola que vocês, a igreja já conhece, né? Lucas 15, 11 é a parábola do filho pródigo. Grandes de nós já estamos bem familiarizados com ela, né? Já ouvimos bastante. A palavra do Evangelho de Lucas 15, 11 diz assim: Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse a seu pai: Pai, dá-me a parte da herança que me pertence. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante e ali desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a passar necessidade. Então ele foi e se chegou aos cidadãos daquela terra, a qual mandou para seus campos cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago com vagens de alfarrobas, ao quais os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Capítulo 17 e capítulo 18. Muita atenção. O capítulo 17 traz, em primeiro lugar, a iluminação. Capítulo 17 disse, então caindo em si. Então caindo em si, disse, quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão e eu aqui passando fome? Então ele pega os olhos dele e vira para dentro dele. Ele olha a real condição dele, em primeiro lugar. Juntamente, essa foi a iluminação. Com a iluminação veio o julgamento. O julgamento está aqui no capítulo 18, versículo 18, perdão. Então,
Então ele disse: eu me levantarei e irei com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e pequei contra ti. Esse é o julgamento. Então, quando ele recebeu a iluminação, ele recebeu o julgamento junto. Então ele foi redirecionado segundo o julgamento. Nós temos que passar pelos mesmos procedimentos. Eu tenho que ter a minha mente, a minha consciência sendo iluminada por Deus. A partir do momento que eu recebo a iluminação, simultaneamente vem o julgamento e eu entro no curso do julgamento. Tem mais um versículo, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, a conversão de Paulo, também é bem conhecida na igreja. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Eu vou abreviar aqui por causa do tempo até. Capítulo 9, a partir do versículo 3, o apóstolo Paulo já estava naquela situação de perseguir cristãos, mandar prender, vivendo uma deformidade religiosa total. Aproximando-se ele de Damasco em sua viagem, de repente o cercou uma esplendor de luz do céu. Primeira vem a iluminação. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem é, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Agora, levanta-te, entra na cidade, lá te será dito o que te convém fazer. Esse foi a iluminação. E o julgamento? O julgamento não veio para Paulo, o julgamento veio para Ananias. O apóstolo Paulo, quando recebeu a iluminação de Jesus Cristo, ele começou a processar. Ele foi lá em Salmos, ele foi em Moisés, ele foi em Levítico, ele começou a entender Jesus Cristo em todo o Velho Testamento daquela época. Mas o julgamento, ele veio para Ananias. Olha o que Deus disse. 9, versículo 10. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor em uma visão: Ananias? E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Disse o Senhor: levanta-te, vai à rua chamada direita. Pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo, pois ele está orando. Numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias e impunha as mãos sobre ele para o tornar a ver. Agora Ananias, ele entra na sua limitação de consciência. Olha o que Ananias diz. Respondeu-lhe Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem autorização dos chefes sacerdotes para prender os que invocam o teu nome. Agora a iluminação chega em Ananias. Então disse-lhe o Senhor: vai, este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os reis de Israel, e os reis e os filhos de Israel, e eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Aqui vem o julgamento. Sempre iluminação e depois o julgamento. Nosso problema, nós fugimos que nem o diabo foge da cruz, da iluminação, e não temos acesso ao julgamento. Porque nós não queremos encontrar com a podridão que existe dentro do nosso próprio eu. E a gente faz uma capa religiosa, eu venho na igreja, terninho, bacaninha, cabelo curtinho, e faço aquela cara de paisagem, faço aquela cara de nuvem, mas o mal está todo incubado. O mal está todo dentro de mim. E a gente vai falar de libertação. Se nosso problema fosse demônio, eu seria o cara mais feliz da vida. Nossa, morria de felicidade. Nosso problema não é demônio, é nós mesmos. Os demônios se aproveitam daquilo que existe dentro de nós. É simples assim. Você quer vencer demônio? Quer vencer demônio? Trata primeiro o seu eu. Tira de dentro de você aquilo que serve de alimento de demônio. Tira de dentro de você aquilo que eles vêm, se aproximam de você por afinidade. Nós somos como uma antena. Aquilo que nós vibramos, os demônios escorregam por essa antena e entram dentro de nós. É simples. Não tem muito problema. Mas para que eu possa entender a realidade do meu eu tenho que buscar ser iluminado por Deus, pelo Espírito Santo, da minha própria natureza. Aquilo que é revelado a mim, aquilo que é revelado dentro de eu vai ser realizado um processo de libertação emocional.
como a libertação emocional, vai vir uma libertação espiritual. É simples assim. Irmão Davi, por gentileza, pega essa cadeira preta aqui, pastor. Coloca ela aqui na frente. Vem aqui. Agora senta nela. Vamos dizer que esse fitinho aqui, sentimentos de ira, sentimentos de raiva, de ódio, e o Davi está segurando isso aqui dentro dele. Ele não quer abrir mão. Está segurando. Segura aqui. Fica segurando. Vamos dizer que eu sou um ser maligno. O mal, um encosto, como dizem, né? Estou de boa, né? Andando. Opa! Estou sentindo o cheiro de violência. Estou sentindo o cheiro de sangue. De alguém sanguinário. Que gosta de sangue sangrado. Opa! Achei. O que eu vou fazer como demônio? Eu vou pegar isso aqui. Pode segurar, continua segurando. E vou potencializar. Vou fazer isso aqui, ó. Vou começar a amarrar. Vou amarrar ele. Amarrar os pés. Amarrar o coração. Amarrar os braços. Amarrar a mente dele. Está preso. Eu pego algo que é dele e amarro ele. É simples. Agora dizer que a irmã Suzy é serva do Senhor, ela está orando. Ela recebe a revelação. E o Davi está sendo oprimido. Ela se levanta em oração e fala: eu vou repreender esse demônio na vida dele. Vai? Ela se levanta, luta, vem no Davi: esse demônio vai sair da tua vida. E pá, eu saio fora. Mas ele se libertou daquilo que é dele. Ele se libertou da maldade que tem dentro dele, da crueldade, da perversidade. Ele não abriu mão, ele está segurando ainda. O que eu vou fazer? Vou voltar. E vou voltar. E vou puxar mais um pouco. Ela tentou me vingar dela. Ela tentou que agora eu vou pegar ele de vez. Não vou deixar ele ser liberto agora. Eu vou dobrar a força sobre ele. Ele não vai conseguir. Eu dobro a porção. É simples assim. Mas o Davi, ele conscientiza, entra na iluminação espiritual na mente dele. E ele fala: eu não quero mais saber disso. Deus, eu coloco essa ira, essa violência, essa maldade no teu santo altar. Arranca de mim. Deus vai lá e arranca tudo. Arrancou, não arrancou? Arrancou, tirou. Eu, na condição de demônio, longe dele. Deus, aleluia, Jesus. Não tem mais aquilo que eu gosto. O cheiro dele está diferente. Glória a Jesus. Tem cheiro de óleo. Glória a Deus. Tem cheiro de unção. Glória a Deus. Aleluia. Não dá mais, não vou conseguir ficar perto dele. E ele sai. Aleluia. Glória a Deus. Libertação é isso. Se a gente ficar só ocupando, colocando a mão na cabeça, é bom, o demônio sai. Mas eu tenho que ser reformado. Eu tenho que ser trabalhado. Eu tenho que entender, pela luz de Deus, aquilo que me prende. A minha própria consciência não alcança essas dimensões. Eu preciso de uma luz a mais. E quando essa luz a mais vir para a minha vida, eu vou me deparar com o pior do meu eu. E quando eu me deparar com o pior do meu eu, eu vou falar: agora eu vou trabalhar nessa desgraceira. Se o Espírito Santo colocasse o espelho da alma, colocasse na nossa frente um espelho, que projetasse nesse espelho todo o nosso pior, fosse transportado para esse espelho, toda a nossa ruindade, o nosso mau gênio, nossos ataques de fúria, nossos ataques de ira, eu ia olhar e falar assim: eu estou vendo um demônio.
seria a primeira impressão que nós teríamos. Mas toda essa maldade que foi projetada nesse espelho está diluída dentro do meu próprio eu. Promiscuidade, imoralidade, crueldade, maldade, ataques de ira, soberba, ataques de fúria. Quanta coisa mal é diluída dentro, corre nas nossas vias, corre na nossa corrente sanguínea e que serve de alimento para o demônio travar a nossa própria vida. Então nós temos que cuidar do nosso coração, das nossas emoções, e eu tenho que ter a coragem de falar: Deus, por favor, revela o pior do meu eu. Revela o pior do meu eu. E nós vamos entrar no chamado caminho das lágrimas. E por que o caminho das lágrimas? Porque eu vou chorar. Não vai ser legal, vai doer dentro de mim. Eu vou botar a mão na cabeça e falar: Senhor, eu sou isso. Eu não acredito que eu fui ruim tanto tempo e eu não estava vendo. É o caminho das lágrimas, mas é o caminho da libertação. Nós temos que entrar no caminho do Senhor. Davi falou alguma coisa sobre isso. Assim, vê se há em mim algum caminho errado e me conduz pelo caminho eterno. Então nós temos que, em primeiro lugar, parar de ver as coisas. Quando os meus olhos sensoriais se fecharem para o mundo, eles se abrem para dentro do meu eu. Então eu tenho que fechar, falar: Deus, me ajude a fechar os meus olhos para as coisas onde o Senhor não está. Se eu fico 4, 5 horas, 6 horas por dia no Facebook, Senhor, o Senhor não está aqui. Me ajuda a fechar meus olhinhos aqui. Se eu fico 4, 5 horas no YouTube, Senhor, me ajuda a fechar meus olhinhos aqui, o Senhor não está aqui. Quando eu venho na igreja, olho para as coisas. Ah, porque eu não gostei desse pregador, porque eu não gostei disso, porque eu não gostei do louvor. Olha a criança catarrenta passando tatu na parede da igreja. Que criança macaca é essa? Olha aqui isso aqui, olha aqui isso lá, olha aqui o outro. Para de olhar para as coisas, Jesus. Olha para dentro do seu próprio eu. Para de ficar olhando. Ai meu Deus, esse culto não termina. Ai meu Deus, terminou. Ih, meu Deus, esse culto não teve revelação. Meu Jesus do céu, não teve revelação. Olha, presta atenção em tudo. Para de prestar atenção em tudo. Pede: Deus, fecha os meus olhos aonde o Senhor não está. E abra os meus olhos para onde o Senhor quer que eu enxergue. E Ele vai te revelar tanta coisa que a choradeira vai ser grande. Glória a Deus, é Deus. Eu passei por uma situação bem constrangedora. Só para a gente tentar entender um pouquinho, né? Quando eu tinha 2 a 3 anos de idade, a minha mãe me via me levando no centro de Quimbanda. Ela me via. E pedindo proteção, né? Protege meu filho aqui, coloca um Exu para cuidar dele, coloca aqui, né, um negócio aqui, né, para ele, proteger ele e tal. E eu lembro que uma das primeiras visões não, as minhas primeiras lembranças que eu tive de pequeno, eu estava no centro de Quimbanda, segurando na mão da minha mãe, e minha mãe conversando com o médium ali. Aí eu tinha uma estatuazinha vermelha, de chifrinho, coisa e tal, né? Quando eu olhei para aquela estatuazinha, veio uma ira tão grande para dentro de mim, que a vontade que eu tinha de chutar aquele sábado ali. Mas eu não fiz, porque eu sabia que eu ia estar desrespeitando e minha mãe podia me bater. Eu tinha 2 a 3 anos, eu era muito pequeno, mas veio uma ira muito grande para dentro de mim. Bacana, fui vivendo a minha vida, né, tranquilo, me converti. E quando a gente vai trabalhar libertação, batalha espiritual, reinos, tronos, aquela ira vinha para dentro de mim. Eu falei: Deus, arranca esse demônio, Deus, derruba esse Satanás, Deus, né, liberta o demônio. E eu colocava toda aquela ira para fora. Colocava. Toda vez que entrar justamente em batalha espiritual, aquela ira, e eu achava que aquela ira era legal. Eu achava que era uma ira santa. Eu estou lutando contra o capeta. Tá bom. Fui conversar com um profeta. Contar minha história de vida, abri meu coração para ele. Quantos anos tem esse profeta? 15 anos de idade. Certo, senhor. Quando eu contei minha história de vida, ele falou assim: Ângelo, você está louco? Eu falei: por que, irmão? Por que eu estou louco? Essa ira foi transportada para você do demônio para você. Você está lutando contra o demônio na ira do demônio. Eu falei: e agora? Ele falou assim: agora, se você continuar nisso, você pega uns capetinhos fracos aí, tudo bem. Mas você vai pegar um principado que vai arrebentar você no meio. Porque o demônio vai falar assim: peraí, você está lutando contra mim, com a minha ira, com a minha natureza em você, eu vou dar resultado contra
dê a sorte de que você ainda não pegou um principado muito elevado, senão você ia se arrepender amargamente. Eu falei, e agora? O que eu faço? Eu falei, confia na graça do Senhor. Eu falei, Jesus, quantos anos vivendo errado? Servindo errado? Fazendo uma espiritualidade errada? Posso piorar a situação? Eu tenho que piorar a situação, senão não sou eu. Irmão Kevin, faça favor, pega aqui essa cadeira. Rapidinho, 2 minutinhos. Eu tinha uma ira no meu coração. Vamos dizer que essa ira é esse papelzinho. Senta aqui, irmão Kevin. Senta aqui. E eu achava que estava bacana. Vamos dizer que esse papelzinho é ira. Eu sempre tive problema com feiticeiro, bruxo, satanista, macumbeiro. Toda a vida foi assim. Os satanistas, que seja o que for, feiticeiro, ele vai lutar contra os crentes. Sempre vão lutar. Nós que somos desavisados, que as noites, que a gente passa a noite inteira dormindo, eles estão a noite inteira trabalhando. Incompetente é nós. Eles são muito prudentes. Mas eu quero estar se levantando. Onde é que eu sou um bruxo, feiticeiro, satanista? Agora não. Esse caboclinho aqui, ele quer se levantar. Ele quer buscar Deus. Quer se posicionar. Peraí, ele tem um negócio ali. Conhece aquele negócio? O negócio é meu. Ira, ódio. O que eles fazem? Eles mandam maldições. Como o irmão Kevin, ele tem uma base de sustentação, coloca esse papelzinho na tua cabeça. Você fala assim, ele tem uma ira. Peraí, ele manda um encantamento, o encantamento faz assim, ó. Ele começa a sentir o medo. Mano, tá bom, ele tá resistindo. Peraí, vamos melhorar esse negócio aí. Mas o irmão Kevin ali lutando, Deus, eu vou orar, eu vou jejuar, fazer tal. Eu vou, ele quer se levantar mais ainda. Deixa eu lançar outra maldição. Lança outra maldição. A maldição faz assim, ó. Opressão. Quem já dormiu de noite, acordou de manhã cedo, mais cansado que dormiu? Explicado. E essa opressão, camadas de maldição, ela pode ter quilômetros e quilômetros e quilômetros de altura. Quando eu entendi isso, eu falei, opa, eu preciso me desacoplar da capa de maldição que eu recebi do Exu. Aquela capa de ira que dançou, quando eu desacoplei, eu fiz assim, ó. Opa, soltou. Depois eu comecei a trabalhar para quebrar tudo isso aqui. Obrigado, irmão Kevin. Deus abençoe, irmão. Nós temos que, em primeiro lugar, olhar para dentro do nosso próprio eu. Olhar para a minha mente, o que trava a minha mente, o que trava o meu coração. Às vezes eu estou sendo massacrado. Eu fui massacrado durante anos. Mas eu fui massacrado sem misericórdia, sem piedade. Quando Deus trouxe toda a iluminação de mais de 10 anos de massacre, que eu, por causa da minha ignorância, estava sofrendo, quando eu entendi isso, falei, Deus, isso não vai mais ficar assim. Nunca mais vou ser oprimido, porque vou tratar meu coração. Entrei em guerra, entrei em batalha, e Deus deu grande, e todas as bênçãos que Deus lança do céu, quando chega nessas camadas de opressão, não consegue descer, porque você tem quilômetros e quilômetros de maldição sobre a tua cabeça. Mas quando você arranca essa camada de maldição, as bênçãos. Glória a Deus. Simples assim. Nós temos que entender como funciona isso dentro do nosso eu. Nós somos atacados, nós somos massacrados, nós somos oprimidos e muitas vezes não temos a consciência. Mas quando Deus iluminar nossa mente, iluminar o nosso coração, iluminar o nosso entendimento, eu preciso ter a coragem de falar, Deus, revele o meu pior. Quanto mais o meu pior for revelado, o Senhor trouxer para mim, vai entrar em tratamento. Vai entrar em julgamento. E quando entrar em julgamento, você liberta. De que adianta você passar uma vida toda aqui na terra, cheio de remorso, cheios de ira, cheios de rancor, tudo dentro de você. Ali, aquela mistura ruim. Agora,
Agora vamos dizer que eu estou segurando. Não quero abrir mão disso. Não quero abrir mão dessa ruindade, não quero abrir mão dessa ira, não quero abrir mão dessa imoralidade, dessa promiscuidade, não quero abrir mão da criação dos meus pensamentos de coisas negativas. Vou segurar. Seguro. Vamos dizer que eu saio da igreja, tenho um infarto, morri ali, caí na chão. E daí? Olha só o que vai acontecer comigo. Aquelas mesmas coisas negativas eu transporto para o mundo espiritual. Não vai sair de mim, eu carrego tudo comigo. Tudo aquilo que eu vivi nessa terra, construções que eu vi nessa terra, aquilo que eu absorvi, que eu concebi, aquilo que eu hospedo dentro de mim, se eu estou hospedando imoralidade, promiscuidade, ruindade, mau temperamento, agressividade, perversidade, se eu estou hospedando no meu coração, quando eu morrer eu transporto para o plano extrafísico, eu transporto para o plano espiritual. E daí? Será que eu vou ter os mesmos privilégios que eu tenho nessa terra agora? Tá? Porque quando eu chegar do outro lado, eu vou ser julgado do mesmo jeito. Então por que não ser julgado agora? Por que eu chorar do outro lado, se eu posso chorar por antecipação aqui? E quando eu morrer, ou quando Jesus Cristo voltar, eu possa ter a certeza que as portas do céu serão amplamente abertas para entrar. Se eu chegar na porta do céu, todo sujo, com emoções impuras, sentimentos corrompidos, sabe que o anjo que estiver na porta do céu fala assim, você entra, mas teu negócio bom fica para fora. Você não vai poder ficar com nada disso que você tem. Então vamos chorar agora. Vamos se arrepender agora. Do que ter uma grande decepção do outro lado. Eu não sei se eu vou ter os meus privilégios. Se eu morrer, Jesus Cristo voltou. Bom, voltou. Vamos para o céu. Vai ser julgado. Será que eu vou ter os mesmos privilégios do outro lado de lá? Aquilo que eu tenho agora aqui? Eu tenho a graça de Deus, eu tenho o sangue de Jesus Cristo, eu tenho tanta coisa aqui que me transforma, eu tenho tanta coisa aqui que já foi comprovado, que transforma a nossa realidade. Por que eu vou ignorar isso e chegar do outro lado, sei lá, tentar a sorte? Eu não quero tentar a sorte não, eu quero ser prudente nessa terra. Tentar a sorte é muito doido, deixa eu tentar me resolver aqui. Até para nós, espiritualmente, ser um pouquinho mais espertos, né? Espiritualmente, nós somos um pouquinho mais científicos. Nós temos que entrar processo de tratamento emocional, olhar para o nosso próprio eu com a ótica de Deus, não com a minha, porque a minha é limitada. A minha ótica não consegue enxergar o pior do meu eu. Eu preciso ser iluminado pela consciência divina. Ele vai mostrar as minhas falhas, as minhas deficiências, e eu vou ser redirecionado. Se nós olharmos esses dois exemplos bíblicos que nós trouxemos aqui, tanto do filho pródigo, tanto o apóstolo Paulo, quando eles foram iluminados e julgados pela consciência divina, eles foram redirecionados ao caminho do Senhor. O menino que foi lá, viver a vida desregada, voltou para o seu pai. O apóstolo Paulo, que perseguia a igreja através de uma religiosidade reformada, quando ele foi iluminado e entendeu, ele entrou nos caminhos do Senhor. O que me coloca à margem do caminho, o que me marginaliza, marginalizar significa você colocado à margem, você colocado de lado, é a minha própria cegueira. Se eu quero encontrar os caminhos do Senhor, se eu quero entender o que Deus tem para a minha vida, as obras que Deus quer me ocupar, eu vou entrar, eu tenho que entrar nesse caminho. Às vezes quando você entra no caminho de Deus, Deus é tão maravilhoso que Ele começa a mostrar futuramente tudo que Ele tem projetado para você. Você vai falar, o Senhor tem isso para a minha vida? Deus fala, eu tenho. Mas Deus, como é que eu faço para alcançar isso? Ele faz 40 de jejum, eu te dou a vitória. Opa, agora vem 40. Aí Deus fala, tem um dom bom para você, mas você vai ter que buscar. Tá, o que eu tenho que fazer? 21 dias de jejum, bora. Deus vai falar outra coisa, tem outro dom para você. O que eu tenho que fazer, Jesus? Faz campanha de tantas horas por dia de oração que a vitória vai ser tua. Opa, bora. E você está no caminho. Começa a se ocupar naquilo que Deus tem para a tua vida. Mas tem que ser em primeiro lugar, iluminado a consciência. Deus, eu não... Uma vez eu era normal, né? Como qualquer pessoa normal. Eu tomava 1 litro de cachaça por noite, 1 litro. E eu não tomava para ficar legal, eu tomava para me apagar. Eu tinha que apagar. Eu tomava 1 litro de cachaça por noite. E o resto tudo
normal, né? Fumava maconha, cocaína, crack, normal, basicamente, tudo um combo, né? Normal. E uma vez eu estava buscando a Deus, né? Falei, Senhor, eu quero ser liberto desse negócio. Porque eu ia na igreja, eu nunca dava resultado, né? Nunca era liberto. Eu falei, por que você não sou liberto? O que acontece? Aí o Espírito Santo falou bem assim para mim: apresente para mim todas as suas sujeiras. Eu falei, opa, peraí, um Deus santo, um Deus puro, um Deus justo, está me pedindo para mim apresentar toda a minha porquice? Me explica melhor. O Espírito Santo voltou a falar comigo e me disse bem assim: quanto mais sujeiras você apresentar diante de mim, mais das minhas misericórdias você vai receber. Então tá aqui, ó. Eu sou sem desgraça. Não me nego. Tá aqui, ó, toda a minha porquice, toda a minha imoralidade, a minha sujeira emocional, a minha sujeira mental. Eu sou essa tranqueirada toda. Me ajuda. O Senhor deu a libertação. Mas nós temos que colocar o nosso coração na presença do Senhor, sem medo, sem receio de nos assustarmos com aquilo que Deus vai falar conosco. Amém? Vamos dar palmas para Jesus Cristo. Vamos fazer uma de oração. Quero pedir para o servo do Senhor, o irmão Davi, já se preparar. Amém? Abra o coração. Aleluia. Tonto fui eu de chegar na igreja e esconder minhas imoralidades, minhas porquices e achar que estava tudo bem. Não recebi misericórdia de Deus. Mas quando eu aprendi a colocar para fora, Deus entrou na minha história. Amém? Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse tempo, por esse momento, entendendo que esse tempo é seu, Senhor, não é nosso, Senhor Deus. Pai Santo, entra com teu santo poder, ó Pai, destrui as vias da nossa intelectualidade, Senhor Deus. Pai Santo,